Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de número 4, do nono ano do ensino fundamental. Atividades da semana de número 2. Combinados? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Atividade número 1 diz o seguinte, olha, um estacionamento para carros oferece duas opções de preço para seus clientes, conforme apresentado na placa abaixo. E eu vou colocar aí a placa, olha. Tá aí, estacionamento para carros. A opção A é R$ 4,00 fixo, mais R$ 2,00 por hora a mais que o cliente ficar. A opção B é R$ 4,00 por hora, ok? Então a cada hora acrescenta-se R$ 4,00. Então são as duas opções. Aí o texto continua na letra A. Diz o seguinte, olha, na opção a lei de formação da função f, que relaciona o valor f de x em reais a ser pago pelo cliente e o tempo x em horas que seu carro ficará estacionado nesse estabelecimento, é definido por... Aí, pessoal, ele está chamando de f de x, né? É uma função. Essa função relaciona o preço que o cliente vai pagar com o tempo que o carro vai ficar no estacionamento. E ele já chamou esse tempo de x. Então, na opção A, olha, o cliente vai pagar R$ 4,00 mais R$ 2,00 por cada hora. Como é que fica essa função? Essa função vai ficar assim, ó, R$ 4,00 mais R$ 2,00 vezes a quantidade de horas. Se você quiser inverter isso aqui, colocar o x primeiro, pode. Eu posso colocar assim, ó, 2x mais 4, tá bom? Então, R$ 2,00 por hora mais um R$ 4,00 fixo. Aí o texto continua, olha. Observe que essa lei de formação é de uma função afim, ou função polinomial do primeiro grau, que nós estudamos na semana de número 1 desse PET. Sendo que o A é igual... O que é o A, pessoal? A lei da função afim é essa daqui, ó. F de x é ax mais b. O A é o valor numérico, é o que nós chamamos de coeficiente numérico que acompanha x. Quem que acompanha o x aqui? É 2. Então o A é 2. O B é o coeficiente numérico que nós chamamos de termo independente de x. Ou seja, ele não está junto com o x. Quem que é esse termo independente? O 4. Então o B é 4. Tá bom? Nesse caso, a função f é estritamente, e aí nós vamos classificá-la. Lembra que nós fizemos isso na semana de número 1? Classificar como crescente, decrescente ou constante. Para isso eu quero relembrar com você aqui, olha. Essa é a função afim, é ax mais b. Se o a for maior do que zero, ó, se o a é maior do que zero, a função é crescente. A reta dela fica assim, ó, parecida com isso aqui. Se o a é menor do que zero, a função é estritamente decrescente, ó, e ela ficaria assim. E se o a for igual a zero, é uma função constante, seria a reta, né? Falando de uma função afim, o a pode ser zero, tá bom? É claro, se falar de uma função de primeiro grau, o a não pode ser zero. Mas função afim, né? Porque a função de primeiro grau está dentro do universo que nós chamamos de função afim. Tá bom? Então, para eu classificar aqui, ó, para preencher essa coluna, basta olhar o A. O A aqui é o quê? É maior do que zero. Se ele é maior do que zero, essa função é estritamente crescente. Então a resposta aqui é crescente. Ok? Pois, aí ele vai continuar justamente falando disso. Pois o A é o quê? O A é maior do que zero. Pois o A é maior, e ele coloca aqui, ó, maior que, e ele coloca o próprio zero. Ele coloca o A aqui e coloca o zero no final. Então você vai preencher a lacuna maior que, tá bom? E o seu domínio é o conjunto. Agora eu quero te explicar o que é domínio. Essa função aqui, o valor que o cliente vai pagar depende do quê? Depende da quantidade de horas, não é? Então, se ele depende da quantidade de horas, o domínio é a quantidade de horas. O domínio é aquilo que manda na função, ele domina a função, ok? Então, olha, depende da quantidade de horas. Então, o domínio, nesse caso aqui,
são os valores do x. Aí eu pergunto para você, o x pode ser qualquer valor? Sabendo que é quantidade de horas que vai ficar no estacionamento? O x poderia ser negativo? Tem como ficar menos 5 horas no estacionamento? Não tem, né? Então, olha, o menor valor do x aqui vai ser 0. Pode ser 0, pode ser meio, pode ser 1, pode ser 2. O x só não pode ser negativo. Então eu vou falar que o domínio aqui, vou escrever desse jeito, olha. O domínio aqui é o x sendo maior ou igual a 0. Só para explicar. Já que o x é maior ou igual a 0, eu vou falar que ele é qualquer número real e vou colocar um sinalzinho de mais. O que esse sinalzinho de mais quer dizer? Que ele é qualquer número real menos os negativos. Ele não é negativo, tá bom? Ou seja, é do 0 para frente. É o que significa isso aqui, ó. Números reais não negativos, tá bom? Aí, vamos para a letra B, olha. Na opção B, a lei de formação da função g, que relaciona o valor g de x em reais a ser pago pelo cliente e o tempo x em horas, em que o seu carro ficará estacionado nesse estabelecimento, é definido por, e ele chamou de g de x. Você deve se perguntar aí, mas por que ali foi f de x e aqui foi g de x? É só para diferenciar uma da outra. Não importa se é g de x, se é h de x, se é f de x, tá bom? O que importa é que é uma função que depende do x, que é a quantidade de horas. Aí ele quis usar letras diferentes para diferenciar a opção A da opção B, tá bom? E a função g de x aqui, olha, é R$4 por hora, né? Então é 4 vezes x, ou 4x. Observando que essa lei de formação é de uma função afim ou polinomial do primeiro grau, sendo o A, quanto que vale o A ali, pessoal? O A é o número que acompanha x, né? Então quanto que vale o A? O A é 4. E o B? O B é o termo independente do x, tem ele? Não tem ele. Se não tem, o B vai ser 0. Nesse caso, a função g é estritamente, fala para mim, é crescente, decrescente ou constante? Hã? Isso mesmo. O A é maior do que 0, ó. O A é 4. E quando o A é maior que 0, a função é estritamente crescente. Isso aí, ó. Ok? Crescente. Pois o A, e aí ele vem para completar a frase, pois o A é maior que, e aqui na frente já tem o 0, né? E seu domínio é o conjunto, pessoal, o domínio aqui vai ser o mesmo, porque o domínio aqui, ó, não é os valores de x, o x não é a quantidade de horas, o menor valor de x é 0, então o domínio vai ser o mesmo domínio da letra A, o domínio vai ser qualquer valor de x maior ou igual a 0, em que eu posso representar dessa forma, ó, é o conjunto dos números reais não negativos, que eu coloco positivo para falar. Não é negativo, beleza? Aí ele continua. Além disso, a lei de formação da função g é de uma função, e aí eu quero te chamar a atenção. Ela é uma função afim? É. Mas dentro desse universo das funções afins, tem algumas subdivisões, tem alguns casos especiais, vou usar esse termo. Tem alguns casos especiais. Por exemplo, a função de primeiro grau é um caso especial e está dentro do universo das afins. Nesse caso aqui, olha, observa que o b é igual a 0. Em toda função afim em que o b é igual a 0, ela é um caso especial. Ela é chamada de função linear. Tá bom? Então ela é uma função linear, pois o b é igual, para preencher a última lacuna aí, a 0. Tá bom? Então ela é afim? É. Aí você fala assim, professor, toda afim é linear? Não, porque essa aqui não é linear, mas é afim. Agora, toda linear é afim? Sim. Essa é afim e também é linear, porque o b é igual a 0. Vamos para a letra C, vamos lá. Na letra C diz o seguinte, olha, complete a tabela a seguir, determinando os valores de y, que é igual a f de x, no caso da opção A, os valores de y, que é igual a g de x, no caso da opção B,
e os respectivos pontos de coordenadas x e f de x e x e g de x dos gráficos das funções f e g. Em seguida, no mesmo plano cartesiano, marque os pontos de coordenadas encontrados e construa o gráfico das funções f e g. Então, pessoal, nós vamos aqui preencher a tabela. Em seguida, nós vamos pegar essas informações e construir um gráfico, ok? Para finalizar a letra C. Bom, qual foi a função que nós encontramos da opção A? Aí você volta lá na atividade número 1, na letra A, e a gente tem a opção, né? Tem a função que nós encontramos. A função f de x foi o quê? Foi 2x mais 4, não foi? Isso que nós encontramos. Aí, olha, observa que ele deu alguns valores de x. Lembra que eu falei na hora de fazer o domínio? O menor valor de x aí teria que ser 0, porque o x é horas. No mínimo, tem que ser 0, não pode ser negativo. Agora, o que nós vamos fazer? No lugar do x, eu vou colocar o 0. Olha como é que vai ficar, ó. 2 vezes 0 mais 4. 2 vezes 0 é 0 mais 4, resultado é 4. Aí aqui, eu vou colocar o par ordenado. O x foi 0 e o y foi 4. Então, o par ordenado é 0 e 4. Observa que eu coloquei y aqui. O PET colocou f de x. Por quê? Porque o y é a mesma coisa que f de x. Aí você fala assim, não, professor, mas o y é a mesma coisa que g de x? Sim. Tá bom? Não muda. Tá bom? Como eu disse a vocês, esse nome f ou g de x é só para diferenciar uma da outra. No final, é tudo y, é tudo imagem da função. Tá bom? Vamos lá. O x é meio. Então, no lugar do x aqui, eu vou colocar o meio. Vai ficar 2 vezes meio mais 4. 2 vezes meio. Observa que dá para cancelar o 2 com 2, né? Tá sobrando o quê? 1 mais 4, tá sobrando 5. Então, par ordenado, meio e 5. Então, aqui, ó, par ordenado é sempre o x primeiro, hein? X e y. Agora, o x é 1. Então, vou lá em cima de novo, ó. 2 vezes 1 mais 4. 2 vezes 1 é 2, mais 4, resultado é 6. Par ordenado, 1 e 6, ó. No próximo, o x é 2, então 2 vezes 2 mais 4. 2 vezes 2 é 4, mais 4, resultado é 8. Par ordenado é 2 e 8. Então é só preencher aqui o par ordenado agora. Ó. E o x é 3, então vai ficar 2 vezes 3 mais 4. 2 vezes 3 é 6, mais 4, vai dar 10. Par ordenado, 3 e 10. Ok? Vamos fazer a mesma coisa para a função g. Qual foi a função g que nós encontramos na letra B? A função g foi 4x. Agora, ó, aqui estão os valores de x. Inclusive, ele está colocando os mesmos valores que ele colocou na função f, justamente para você comparar os resultados. Tá bom? Então, ó, se o x for 0, vai ficar 4 vezes 0, vai dar aqui 0, né? Então, para ordenado, 0 e 0. Deixa eu melhorar esse 0 aqui. Pera aí. Se o x for meio, então vai ficar aqui 4 vezes meio. Aqui eu posso usar a técnica do cancelamento, ó. Sobra 1 e aqui sobram 2. Então vai ficar 2 vezes 1, 2. Ou ainda você pode fazer 4 vezes 1 é 4, dividido por 2 é 2. Par ordenado, meio e 2. Se o x for 1, então vai ficar aqui, ó, 4 vezes 1. Se o x for 1, né? Então, x, 4 vezes 1 é 4. Par ordenado, 1 e 4. Observa que esse resultado é o que a pessoa pagaria, né? Se ela ficar 1 hora. Aqui ela paga R$4. Aqui ela pagaria 6, porque ali tem um valor fixo. Agora, se aqui ficar 2 horas, ó. 4 vezes 2 é 8. Par ordenado, 2 e 8. Observa que aqui, pessoal, 2 horas dá R$8. Aqui também 2 horas deu 8. Quer dizer que em determinado momento a opção A vai ser mais vantajosa. Em determinado momento a opção B vai ser mais vantajosa. Vai depender muito do tempo de permanência no estacionamento. Tá bom? Para eu falar qual que é mais vantajoso. Agora uma coisa é certa. 2 horas
há um empate no valor a ser pago. Então a diferença aqui é antes de 2 horas e depois de 2 horas, viu? Então, ó, se for 3, vai ficar 4 vezes 3 é igual a 12. Então o par ordenado é 3 e 12. Tá vendo? Ó? Aqui 3 horas paga 12 reais, aqui 3 horas paga 10. Aqui teve um empate, aqui 1 hora foi 6, aqui 1 hora foi 4. Tá vendo que antes de 2 horas, essas opções aqui são mais baratas. Ó, 0, 2 e 4. Aqui 4, 5 e 6. Antes de 2 horas. Só que depois de 2 horas, aqui é 10 reais, aqui é 12 reais. Então, quer dizer que antes de 2 horas, aqui fica mais barato. Depois de 2 horas, aqui que fica mais barato. Então, é justamente por isso que ele pediu o mesmo valor. Para a gente poder aprender a comparar, para ver qual que é mais interessante. Tá bom? Nós vamos construir o gráfico agora. Só o tempo de apagar. Bom, pessoal, para finalizar a letra C, nós vamos construir agora o gráfico da opção A e da opção B. Aí no PET ele já deu para você o plano cartesiano para que você possa fazer essa construção. Bom, os pontos nós acabamos de calcular, né? Eu deixei só os pontos aqui porque não cabe todos os cálculos que nós fizemos aqui dentro da letra C. Então eu apaguei a tabela, mas os pontos eu permaneci porque são esses pontos que eu vou utilizar para construir o gráfico. Vamos lá, primeiro eu vou pegar a opção A. A gente vai marcar os pontos da opção A e vai marcar a reta. Depois a gente faz da opção B, senão a gente se perde nos pontos, hein? Então vamos lá, aqui ó, o par ordenado 0 e 4. Então ó, o 0 para x, 4 para y. Então ó, esse é o eixo x, né? Que é o tempo. O 0 está aqui na origem. O 4, vou subir aqui, esse é o ponto, ó. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, meio e 5. Então o x é meio. Meio está mais ou menos aqui. Vou até colocar assim, ó, meio. E o y é 5. Então eu vou pontilhar aqui, ó, para poder encontrar com o y aqui em cima, ó. Pronto, ó, encontrou. É aqui. O próximo, 1 e 6. Aí eu pego aqui no x1 e vou subindo aqui, ó, até encontrar com o y6, ó. Encontrou aqui com o y6, eu marco o ponto. O 2 e 8, então o x é 2, pego aqui, ó, e vou subindo até encontrar lá em cima, ó, com o y8. Dá uma olhadinha. Esse é o ponto. E 3 e 10. Então vou pegar aqui, ó, e vou subir. Eu vou na vertical aqui, deixa eu fazer assim, ó, para não ficar muito torto, senão não dá certo, ó. O 10 aqui e depois é só descer, porque senão... Por isso que é muito importante quando for fazer gráfico, ter uma malha quadriculada. O ponto é aqui. Marquei os pontos, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer a reta agora, antes de passar isso daqui, porque senão depois você se perde na quantidade de ponto que vai ter ali, ó. Pronto, ó. Eu coloco aqui uma régua, ó. Vou colocar assim. Observa que a reta vai passar por esses pontos. Ó. Começando aqui. É uma reta que nós já tínhamos falado que é estritamente crescente. Ela começou aqui e ali segue infinito. Porque à medida que o tempo aumentar, o preço também aumenta ali. Combinados? Aí agora nós vamos marcar os pontos da opção B. Ó, 0 e 0. 0 e 0 é esse ponto aqui, ó, na origem, ó. Na origem do eixo cartesiano. Meio e 2. O meio já está aqui, o 2 aqui, ó. Pronto, por isso que é muito importante, depois que marcar os pontos de uma, faz a reta, porque vai encher de ponto aqui, senão você faz confusão, tá bom? Meio e 2. 1 e 4, então o 1 está aqui, o 4 eu venho aqui, ó. Esse ponto, ó. Aí você fala assim, professor, e esses pontilhados aqui? Esses pontilhados você pode apagar, que o que importa aqui são esses pontos, são as coordenadas, tá bom? 1 e 4 eu acabei de marcar, 2 e 8, ó. 2 e 8, é esse ponto aqui, ó. E nós já tínhamos falado, é onde vai pagar o mesmo valor nas duas opções. Depois 3 e 12, então vou pegar o 3 aqui e vou continuar, ó. Vou continuar aqui até encontrar com 12 lá em cima, ó. Pronto, mais ou menos ali, ó. Agora que eu marquei os pontos,
eu vou pegar a régua e vou ligar os pontos da opção B. A minha régua é pequena, mas não tem problema não, vai dar certinho, ó. Dá uma olhadinha, ó. Aí, como ela é pequena, eu vou estender ela um pouquinho aqui mais, para eu poder passar lá em cima, ó. Pronto. Marquei ali, só pra gente não se perder aqui. Essa daqui foi qual? Foi a opção, ó. Essa foi a opção B. E essa aqui que nós fizemos primeiro foi a opção A. Beleza? Com base nisso aí, nós vamos responder a letra D. Ele está falando o seguinte na letra D. Analise os gráficos das funções f e g que você construiu no item anterior e responda as questões a seguir. Primeira item aí que está perguntando, ó, tem um pontinho aí. Se um cliente utilizar esse estacionamento por um período inferior a 2 horas, qual é a opção mais vantajosa para ele? Opção A ou opção B? Pessoal, nós já tínhamos falado, né? 2 horas, ó, o 2 horas é onde o preço vai ser igual nas duas. Então, se usar menos de 2 horas, olhando o gráfico, sem ter que olhar na tabela, basta olhar qual gráfico que está por baixo, ó. Menos de 2 horas, quem que está por baixo, ó? Esse está por baixo desse, ó. Dá uma olhada. Tá vendo que ele é abaixo? Se ele é abaixo desse, quer dizer que a opção B é melhor quando se fala de tempo inferior a 2 horas, ó. Tempo inferior a 2 horas, a resposta aí é a opção, ó, é a opção B. Na segunda pergunta aí, dentro da letra D. Se um cliente for utilizar esse estacionamento por um período superior a 2 horas, qual é a opção mais vantajosa, ou seja, fica mais barato para ele? A opção A ou a opção B? Aí eu vou olhar no gráfico, ó. Aqui é o 2 horas, né, ó? Lembrando que aqui é o 2 horas. O cliente usar mais de 2 horas, é só olhar qual que é o gráfico que vai estar por baixo, ó. Quem que está por baixo aqui, ó? Esse está por baixo agora, ó. E esse aqui é quem? É a opção A. É aquilo que nós falamos quando nós terminamos de construir aquela tabela. Agora nós estamos falando a mesma coisa olhando para o gráfico. Então, ó, mais de 2 horas, o gráfico que está por baixo é o mais barato, é o mais vantajoso. E nesse caso é a opção A. Se um cliente for utilizar esse estacionamento por 2 horas, qual é a opção mais vantajosa para ele? Opção A ou opção B? Pessoal, 2 horas, ó. 2 horas em qualquer estacionamento ele vai pagar o mesmo valor. Então qual que é mais vantajoso? Tanto faz. Eu posso colocar assim, qualquer uma das opções. Ok? Por que qualquer uma das opções? Porque ele vai pagar o mesmo valor, que é R$8, tanto na A quanto na B. Que é justamente o ponto em que a partir daí as coisas acontecem diferentes. Antes dele, uma opção é mais vantajosa, depois dele, a outra opção é mais vantajosa. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Se você puder, se inscreva no meu canal e também curta aí o nosso vídeo, tá bom? No mais, eu já quero te agradecer, muito obrigado, tá bom? Deus te abençoe. Um grande abraço e ó, tchau!